Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin tendo movimentação de baixa neste exato momento. Este movimento vem em resposta ao discurso de Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano. Jerome Powell discursou agora há pouco em Jackson Hole, em um evento extremamente importante, e o mercado está reagindo. Será que o Bitcoin vai perder o suporte mais importante? Suporte que poderia levar ao mesmo a casa dos 20 mil dólares, ou estamos diante de uma armadilha? A armadilha de Jerome Powell. Eu quero te mostrar exatamente o motivo da gente estar tendo uma volatilidade elevada neste momento, o que o Powell falou, e eu quero te apresentar que armadilha é essa que pode acabar se confirmando e pode fazer muita gente perder dinheiro. A armadilha pode fazer muita gente ficar com prejuízo, mas conhecendo a armadilha em potencial, você vai poder lucrar. Então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas antes, como de praxe, te convido a participar do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar de verdade. Ontem nós falamos do nosso trade de short de Pepe que está tendo alguns problemas. E olha só, alunos lucrando com o trade de Pepe. Aproveite, participe e receba os insights. É totalmente gratuito. Link está na descrição. Bom, vamos falar do Bitcoin, o que está acontecendo. 11h05 da manhã, Jerome Powell começou a falar. 11h05 da manhã, horário de Brasília. E ele trouxe algumas informações extremamente importantes. O que de fato tem impacto para o nosso mercado? Ele falou o seguinte: a meta de inflação segue em 2% e vai se manter em 2%. Então tudo que o Fed, que o Banco Central norte-americano fizer, vai ser para alcançar esta meta. Ela não vai ser alterada. Segundo ponto, o Fed entende que a economia e o mercado estão aquecidos e isso pode acabar pressionando a uma alta da inflação, já que o mercado aquecido acaba pressionando essa inflação. A inflação tem uma maior dificuldade em cair e pode até aumentar. Isso faz com que o Fed tenha que reagir. E a reação do Fed para controlar a inflação é através do aumento da taxa de juros. Então, o mercado está vendo esta possibilidade de aumento da taxa de juros para as próximas reuniões crescer cada vez mais. Por isso, os mercados começam a reagir de forma pessimista. A gente está vendo Nasdaq ter uma movimentação de extremamente volátil, mas indicando baixa. Por quê? Temor em um novo aumento da taxa de juros. E quando a gente tem esse medo, esse temor, a gente acaba vendo o dólar index, que é o índice que mede a força do dólar, subir. Isso tudo acaba impactando no nosso amado Bitcoin. E o Bitcoin caindo, todo mundo cai. Bitcoin subindo, todo mundo sobe. É simples e direto. O Bitcoin é o manda-chuva. Ele é o cara que manda no mundo cripto. E é por isso que eu analiso sempre o Bitcoin. Tudo que ele fizer vai impactar o mercado como um todo. Altcoins, Ethereum, BNB, XRP, Pepe, vai impactar diretamente todo mundo. O que nós estamos vendo agora? Estamos vendo o Bitcoin em um padrão lateral. Segue lateralizando. Depois da queda livre que tivemos na semana passada, em que o Bitcoin teve forte desvalorização, a gente tem lateralizado. Eu tenho falado sobre o Bitcoin em tempos gráficos diário, no diário, e ele segue em sobrevenda extrema. O índice de força relativa, que mede a força relativa de compradores e vendedores, está nos indicando ainda sobrevenda extrema no gráfico diário. Historicamente, quando a gente atinge um ponto de sobrevenda extrema no gráfico diário, a gente antecede altas muito fortes. Eu estou vendo neste momento específico altas muito fortes, mas eu tenho enxergado uma maior probabilidade de
pullbacks, pelo menos pullbacks para o mercado esfriar esse RSI. Se a gente tiver pullbacks, a maior probabilidade é que este RSI faça um esfriamento e venha por uma área neutra. Então, para quem está de olho em mais quedas, quer comprar o Bitcoin barato, tem que considerar sim, e até torcer. Eu sei que é uma palavra ruim para o mercado financeiro, mas tem que torcer para o mercado esfriar esse RSI, buscar liquidez em áreas mais acima. Isso vai aumentar a possibilidade do Bitcoin ter quedas. Então a gente tem visto isso, eu tenho mostrado isso nos últimos dias. Minha visão é de retração, pelo menos, para o Bitcoin. Se o Bitcoin passar de algumas áreas extremamente importantes, que são estas áreas aqui, se passar dos 29 mil dólares, a gente volta para ter uma visão de curto, médio e longo prazo de alta. Neste momento, eu tenho uma visão de curtíssimo prazo de alta e de curto prazo de baixa, para depois a gente ter uma definição do movimento. Essa é a minha visão de curtíssimo prazo, por isso eu estou em long no Bitcoin, e de curto prazo a gente pode acabar vendo movimentações de baixa. Só que se o mercado vencer essa área de 29 mil dólares, a gente volta a ter explosão e forte alta para o Bitcoin. Isso em potencial. Só que o que a gente tem que avaliar neste momento? Neste momento a gente está vendo uma movimentação de baixa e os mercados internacionais também estão indicando baixa. Veja a Nasdaq. Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, que reúne as maiores empresas de tecnologia, está indicando baixa. Como eu falei ontem, principalmente, a gente tem uma correlação indireta. Sempre que a gente vê queda em Nasdaq, a gente acaba vendo uma pressão de baixa no Bitcoin. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer um fluxo financeiro saindo de Nasdaq e indo para o Bitcoin. Por quê? Se os investidores enxergarem que, de fato, chegamos em um ponto de suporte mega importante, e nós estamos em um ponto de suporte mega importante, resistência, resistência, suporte e suporte. É inegável que essa é uma área de suporte mega importante. Suporte e resistência mega importante. Se os investidores enxergarem exatamente o que a gente tem enxergado, que é pelo menos uma retração, a gente pode acabar vencendo até a área dos 29 mil dólares e ter valorização. Mas a armadilha, ela não vai depender de Nasdaq. A armadilha, esse movimento em potencial de baixa, que ainda pode acontecer só para enganar todo mundo e ver o mercado subir, pode acontecer por conta do dólar index, que é o índice que mede a força do dólar contra outras moedas. Nós estamos vendo Nasdaq ter forte valorização nas últimas semanas. Isso é inegável, tá aqui, tá claro. Só que no gráfico de 12 horas, a gente tem uma cunha ascendente. Este é um padrão que normalmente rompe para baixo. Ponto final. É um padrão que normalmente rompe para baixo. A gente está vendo, de fato, o mercado atingir a base da cunha ascendente e seguir em alta. Só que a gente está chegando num ponto de resistência que vem lá de maio, em que o dólar index não conseguiu romper. A gente bateu nessa área e a gente teve uma forte correção. A gente está chegando exatamente nessa área. Veja que é a área em que nós estamos exatamente hoje. Dólar index atingiu essa área. Temos o ativo, tá? O índice de dólar index, em sobrecompra, atingindo a área de sobrecompra. E também estamos atingindo o topo da nossa cunha ascendente. A gente sabe que cunhas ascendentes normalmente rompem para baixo e tem um padrão específico de rejeitar o topo do movimento. Se isso se confirmar, e a gente já está vendo um leve pullback que está trazendo um leve pullback, rejeiçãozinha do movimento de baixa que nós tivemos no Bitcoin,
se a gente acabar vendo, de fato, este movimento se confirmar por uma correlação indireta, a gente vai ver dólar index ter queda, Nasdaq se beneficiar de uma forma contrária e ter um ímpeto de alta, mas principalmente o Bitcoin vai sofrer uma pressão compradora. Por quê? Historicamente, a gente vê dólar index subindo, Bitcoin caindo. Temos aqui dólar index caindo, Bitcoin sofre pressão compradora. Então, o que a gente tem que ficar de olho? No dólar index. Esse é o indicador, o índice mais importante. É o que você tem que prestar mais atenção nas próximas horas e nos próximos dias. Se tivermos um rompimento para baixo, a gente pode acabar vendo, sim, uma pressão compradora no Bitcoin. Mas no Bitcoin, o que eu tenho que ficar de olho? Quais são os valores que eu tenho que ficar de olho? São os mesmos valores que eu mostrei ontem. Bitcoin deve segurar como suporte a área de 25.200 e como resistência 26.800. Se romper os 26.800, a gente abre caminho para mais pernadas para cima, que vai nos levar a fechar o gap de curto prazo e pode nos levar às áreas de 29 mil dólares. Veja, 29 mil dólares é uma área mega importante. Rompendo para cima, a gente pode sim ter essas pernadas de alta que vão nos levar aos pontos críticos de resistência, nossos próximos pontos. Só que se romper para baixo, a gente pode acabar vendo um teste novamente do fundo e aí sim a perda do mesmo, até com a perda deste suporte. Se perder esse suporte, a gente vai visitar a casa dos 20 mil dólares, potencialmente. Tá? A gente perde, a gente provavelmente vai beliscar essas áreas. Eu tenho mostrado exatamente quais são os pontos mais críticos, mas eu acredito que hoje a gente pode estar diante de uma baita de uma armadilha. Uma armadilha por conta do Jerome Powell, mas uma armadilha que vai ficar clara por conta do índice do dólar. Fica de olho nele, que ele vai impactar exatamente em como o Bitcoin vai se movimentar. Dólar Index, que é o DXY, e Bitcoin são os dois ativos que você tem que ficar de olho. E, Luan, eu estou investindo em ADA, estou investindo em Litecoin, estou investindo em alguma altcoin. Você tem que ficar de olho, de fato, nesses dois caras. Eles que vão ditar os rumos também das altcoins. Eu quero saber a sua opinião. Será que estamos diante de uma armadilha? Essa movimentaçãozinha de baixa vai enganar e a gente vai fechar com alta? Até potencialmente romper nessa área? Ou não? Vamos perder o fundo e é ladeira. Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça você sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois o único responsável em investir o seu capital é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer e mostra que você está gostando do nosso conteúdo. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.